super tranquilo. Como super normal. Não, falam... normal todo mundo é. Não, da mesma maneira que muitos escondem, né? Não, eu não vou me vulnerabilizar aqui, eu não vou falar, eu não vou me expor. Eu vou tem muito esconder que faz. do Thiago o que eu faço. Exato. E tem muita gente que faz e fala, não, vou pra terapia hoje, não vai dar. Talvez, assim? Então acho que são talvez um dos efeitos da própria terapia. Tá? Né? Então, no primeiro momento, o sujeito vai meio low profile, meio quieto, tal, porque quando você também está num processo analítico, psicoterápico, se você sai falando também, o pessoal começa a dar palpite, não sei o que, isso acaba... pode ajudar, mas pode também atrapalhar um pouco o processo. Né? Então, às vezes o cara vai meio quieto, mas na medida que ele vai, né, se examinando, vai tirando esses estigmas, vai... E outra, o que faz o sujeito ir não é uma indicação. Né? Às vezes o cara vai, está com pânico, está com alguma coisa assim, consegue sair da cama e tal, porque ele vai direto num psiquiatra, né? Vai num médico. Às vezes nem um psiquiatra, vai no médico e fala, estou com isso. Às vezes o médico indica para um psiquiatra, às vezes ele próprio medica. Mas isso não trabalha a subjetividade daquele problema. Né? Então, para a psicanálise, uma doença é um sintoma, muitas vezes tem origem psíquica. Né? Então, você pode tomar o remédio vai aplacar ali momentaneamente ou até definitivamente uma dor, mas também vai, às vezes, cortar assim, um pouco da subjetividade, um pouco das outras energias que você precisa para produzir, para estar no mundo. Né? Então é muito bom o uso combinado. Né? Em casos graves, você associa a abordagem psiquiátrica com a psicoterápica. Né? Isso é uma indicação bem importante. Mas é isso. Então, o sujeito que é chamado, né, a ocupar um lugar de liderança, de poder, né, que ele vai ficar vai ter que ter outros enfrentamentos, né, porque se é líder vai sentar numa mesa com outros líderes, né, num board, ter pressão, tudo mais. Se ele realmente, isso às vezes pode realmente dar um curto-circuito, né, porque você sair do lugar de sujeição ao outro para a sujeitar o outro, né? Se for pensar caricaturalmente, né, o papel da liderança, né? Que não é isso, né? A liderança não é isso. Mas o sujeito pode entrar num curto-circuito de pensar, eu tenho que ocupar aqui um lugar agora, não mais de filho, mas de pai, vamos pensar assim, né? Não que seja isso liderança, né? Longe de ser isso. Sim, mas ainda existe, né? Sabe, mas como figura a fundo, assim, de você pensar nas estruturas, né, de constituição, que você, né, na família, né, você é filho primeiro, então você é pai, é mãe, você obedece, você cria o processo depois de se autonomizar, de virar, depois você vai ser pai. E às vezes até esse percurso de virar pai ou virar mãe também é uma coisa que às vezes joga o sujeito num território novo, né? E que pode dar alguns tilts, né? Agora talvez não joga, né? Porque ninguém foi pai antes de ser, né? Não dá para saber, não tem curso para isso. Não tem curso. E aí você, só para complementar, Thiagão, aí você comenta muito isso, assim, que eu pude entender. As relações que a gente, os atos que nós cometemos, tem muito a ver com essa relação de família lá atrás, de relações com pai, mãe, irmãos, essa coisa toda. A gente, sem saber o que está fazendo, né, comete essas coisas, é isso? E tem relação com o lado de trás. Total.